Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Professor Diogo Comba. Veja bem, eu disse comba, eu não disse pomba, bomba, tromba, lomba, nada disso. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Você já deve ter visto aqui que a gente fez um vídeo falando sobre um tipo de texto chamado artigo de opinião. E hoje eu estou te dando aqui um outro exemplo de outro tema que poderia ser trabalhado no artigo de opinião. Às vésperas das Olimpíadas Tóquio 2020, vamos fazer um artigo de opinião pensando em alguma situação referente às Olimpíadas. No primeiro parágrafo vem o quê? Vem a sua tese, o seu ponto de vista sobre o tema em pauta. E qual é o tema? A não participação do futebol de salão, o chamado futsal, nos Jogos Olímpicos, mais uma vez. Cara, há mais de 20 anos que a gente tem essa discussão do porquê o futebol de salão não estar presente nas Olimpíadas. Talvez o mais próximo disso foi quando lá em 2007, no Pan-Americano do Rio de Janeiro, uma espécie de ensaio, de competição de preparação para as Olimpíadas, o futsal esteve presente. Mas dirigentes, delegações falaram que era um esporte que ninguém conhecia, um esporte pouco praticado ao redor do mundo e que por isso ele não se faz presente nos Jogos Olímpicos. Mas na verdade o que a gente tem aí? A gente tem aquela eterna treta da FIFA contra o Comitê Olímpico Internacional. Já que o futebol masculino não vai com as equipes principais, o Comitê Olímpico Internacional faz o quê? Lima o futebol de salão ou até mesmo o futebol de areia das Olimpíadas, certo? Qual seria a tese então? Falar que o futebol de salão deve estar presente nas Olimpíadas e ressaltando o quanto é injusto por questões políticas ele não estar presente. Qual poderia ser o seu primeiro parágrafo argumentativo? Repara o seguinte, vôlei, tem o vôlei de quadra e o vôlei de praia. Por que com o vôlei existe essa permissão e com o futebol de salão não existe essa permissão? Você poderia mencionar também que, olha só isso, nas próximas Olimpíadas a gente vai ter o quê? O basquete tradicional de quadra e o basquete 3x3. Um esporte que sim, é bastante praticado ao redor do mundo, mas será que é devidamente formalizada a sua disputa ao redor do mundo? Será que não houve aí, por exemplo, uma pressão de patrocinadores ou de ligas ao redor do mundo para que o basquete 3x3 fosse incluído na competição, certo? A partir daí, tudo isso para falar que o futebol de salão também poderia ser incluído. Num próximo parágrafo argumentativo, você poderia citar o quê? Que variados outros esportes sem grande repercussão internacional já estiveram presentes nos Jogos Olímpicos. Até cabo de guerra já esteve presente nos Jogos Olímpicos. Dança de salão quase foi colocada como um esporte olímpico. E por que não o futebol de salão, que é um esporte que democrático, é um esporte que, caso fosse colocado nos Jogos Olímpicos, poderia ser disseminado ao redor do mundo, poderia ser praticado em países com um inverno rigoroso, por exemplo, certo? Seria uma opção para a inclusão social em determinadas nações ao redor do mundo também. E agora, vamos lá no nosso parágrafo final, a nossa conclusão. O que você faz na sua conclusão? Você retoma a tese, sintetiza os argumentos e dá aquele golpe final para tentar convencer o leitor do texto, certo? E você poderia ainda fazer mais um parágrafo, quase que uma proposta de intervenção, algo bem semelhante ao texto dissertativo argumentativo, falando o quê? Falando que o futsal poderia ser colocado e ainda por cima poderia ser colocado também o futebol de areia, sabe? Quem sabe como esportes até associados, em que a pontuação de um exerceria certa influência na pontuação de outro também. Há várias questões a se pensar. Se você concorda comigo ou não, coloca aí nos comentários, quero saber a sua opinião também. Sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.